Ô gente, Roberto Rilubiscaro aqui. Nesta sessão do canal utilizo meus conhecimentos de professor de literatura já de algumas décadas para falar sobre temas que podem cair nos vestibulares, no Enem. O nível, portanto, é de ensino médio, mas todo mundo que gosta de literatura é muito bem-vindo. Hoje eu vou falar de um autor que é muito especial para mim, porque foi através dos livros dele que eu praticamente me iniciei no mundo da leitura, lá nos distantes, longínquos anos 1970. O Monteiro Lobato, né? Eu devorava quando eu era criança, 8, 9 anos, os livros da série lá do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então eu devo muito a esse autor, que escreveu coisas para adultos também, tá? O Monteiro Lobato, ele nasceu na cidade de Taubaté, ele é paulista, filho de fazendeiro. Aí depois ele foi para São Paulo, estudou direito e quando a família dele morreu, né? Os pais morreram, ele herdou a fazenda, depois ele vendeu, ele fundou a primeira editora aqui no Brasil, né? A primeira editora brasileira. Ele se envolveu em muitas polêmicas durante a vida dele, né? Desde com os agropecuaristas, por conta de ele criticar as queimadas em artigo de jornal no estado de São Paulo, com os modernistas, né? Em 1917 ele publicou um artigo virulento, uma crítica feroz contra a exposição da artista plástica Anita Malfatti, detonando a exposição. E então ele sempre tinha opiniões muito fortes. Ele serviu como adido comercial nos Estados Unidos durante alguns anos. E lá então ele pôde ver como que o progresso tecnológico, científico, transformaram os Estados Unidos numa potência, mas também o uso que os Estados Unidos fazia da exploração do petróleo, da exploração dos minérios. Aí quando ele voltou para o Brasil, ele tinha uma campanha, ele era muito nacionalista, né? Ele entrou numa campanha ferrenha para nacionalizar o petróleo, para que o minério, ele criou sindicato de ferro, de petróleo, até em livro infantil, tem um dos livros da série do Sítio do Pica-Pau que chama O Poço do Visconde. Eles descobrem petróleo lá no sítio da Dona Benta, lá no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então ele se envolveu muito achando que o petróleo é nosso, né? Um programa nacionalista. Claro que isso enfureceu as multinacionais que queriam explorar aqui e também enfureceu o governo, né? Que estava meio, parece, do lado das multinacionais. Ele foi preso, ele acabou até meio se autoexilando em Buenos Aires, na Argentina, ficou uns anos lá escrevendo para jornais e tal. Aí, eventualmente, ele até voltou para São Paulo e morreu meio que de repente, assim, um AVC, foi uma coisa bastante rápida. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. O que torna o Monteiro Lobato um escritor pré-modernista, basicamente é o nacionalismo que ele apresentou e retratar as desigualdades, as mazelas sociais do Brasil, né? Por exemplo, o Euclides da Cunha falou lá do sertanejo, do Nordeste, da Bahia. O Lima Barreto abordou temas dos subúrbios cariocas. O Monteiro Lobato, ele abordou o tema e criou uma personagem que virou símbolo na literatura, né? O Jeca Tatu, do interior paulista, mais especificamente do Vale do Paraíba, região dele. O Vale do Paraíba fora muito próspero durante o auge da economia cafeeira, da cultura cafeeira, mas entrou em decadência, né? As cidades, tanto é que tem um livro dele que se chama Cidades Mortas, é sobre aquilo lá, aquela região. Então ele criou uma personagem que era o Jeca Tatu, que era o caipira, o matuto paulista, né? Aquele ser indolente, preguiçoso, né? Esquecido pelo poder público e que por isso estava sujeito à miséria, às doenças, ao analfabetismo, à ignorância, né? Então ele fazia esse viés crítico das mazelas sociais e era nacionalista, né? Só que ele não é modernista, ele até prenuncia, né, o modernismo. Ele acreditava muito na tecnologia e tal. Só que em termos de escrita, às vezes ele tem umas coisas muito didáticas, didatizantes, muito dogmáticas, né, e um pouco rebuscadas demais, às vezes no estilo meio naturalista, meio parnasiano até.
que não o deixam ser classificado como escritor modernista. E lembra que ele detonou, por exemplo, a exposição da Anita Malfatti. Então, ele não era um escritor modernista, ele é pré-modernista. Tá? Em termos de literatura infantil, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, aquele universo, que também é um universo muito didático, né, mostra essa vontade de educar que o Monteiro Lobato tinha, porque tem livros lá que é História do Mundo para as Crianças, Geografia da Dona Benta, Aritmética da Emília, Português não sei das quantas, né? Ele tinha essa vontade de ensinar, mas o mundo do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele é um mundo que é muito importante para a literatura infantil nacional, porque ele praticamente criou essa literatura infantil nacional, né? Ao invés de ficar só importando coisas e cenários europeus, de contos de fadas e aventuras europeias, ele abordava nas suas obras, além da mitologia grega e outras coisas, mas ele colocou o Saci, Mula Sem Cabeça, ele falava, né, do nosso folclore, da nossa gente. Então ele meio que nacionalizou também a literatura infantil. Ele criou, na verdade. Hoje, essa literatura é passiva, às vezes, de críticas, tal, mas o Monteiro Lobato era um homem do tempo dele. Então, claro, tem, às vezes, o tratamento que ele dá para a tia Anastácia não é o que hoje a gente considera correto, né? Sua negra, não sei das quantas, mas ele tinha escrito isso há dezenas de anos, né? A gente pode não aceitar, na verdade, não deve falar isso de pessoas negras, mas a gente deve colocar o Monteiro Lobato e apontar nas obras, tá vendo como era, como ele falava, né? Não é assim que se fala, mas naquela época esse era o pensamento prevalente, blá blá blá, tá? Este é o Monteiro Lobato, polêmico, tá? Tchau.